Esse é aquele tipo de vídeo em que eu nem precisaria aparecer, porque os trechos que eu mostrarei a seguir são autoexplicativos. Neles, Lula já diz tudo aquilo que é preciso para comprometer a si próprio. Na tarde dessa sexta-feira, 19 de dezembro, o petista esteve na Expo Catadores 2025, que está sendo realizada em São Paulo. E o discurso dele foi um festival de hipocrisia. Mas a pior parte eu ainda reservei para o final desse vídeo. Bom, o primeiro ponto que eu preciso destacar aqui diz respeito ao seu suado dinheiro de pagador de impostos. Eu não sei se você se lembra, mas nessa semana mesmo, durante a reunião ministerial, Lula afirmou que acreditava que o seu governo ainda não tinha criado a narrativa correta para que o povo avaliasse o que aconteceu nesse país durante a sua gestão. Por conta disso, ele já adiantou que a comunicação e a propaganda oficial serão prioridade em 2026, o que para nós, brasileiros, significa ainda mais gasto de dinheiro público, já que em 2025 o orçamento reservado para a publicidade do governo federal já havia saltado para 876 milhões de reais. Enfim, o fato é que nesse evento de hoje, Lula mostrou que está disposto a arrumar absolutamente qualquer tipo de desculpa para justificar a aceleração nos gastos. Já que muita gente não sabe mexer direito no celular, nós precisamos torrar dinheiro do próprio povo para fazer propaganda sobre como acessar tal aplicativo e, já que a publicidade está aí mesmo, aproveitamos para falar do próprio governo. Então, quando a gente fala vai no celular e clica, nem todo mundo sabe como é que clicar. A gente vai ter, companheiro, que fazer uma propaganda massificando como é que as pessoas vão ter acesso às coisas que nós anunciamos hoje aqui. Outro ponto do discurso que é preciso mostrar aqui é mais uma tentativa de Lula de promover um programa recente do seu governo que acaba sendo um tiro no próprio pé. Assim como já aconteceu em outras ocasiões, ele acabou admitindo a realidade enfrentada por quem depende da saúde pública no Brasil após 17 anos de governos petistas. Eu estava dizendo para o Padilha e estava dizendo para os companheiros, a gente criou um programa mais de especialidade, porque vocês sabem como é que funciona a saúde. Vocês vão no UBS, chega na UBS, o médico fala, olha, você precisa ir no médico do coração. Aí você sai do médico e vai da secretária e fala para a secretária, ô menina, é sempre uma menina, o médico mandou marcar um cardiologista. Aí a menina vai no computador, olha, só daqui a 11 meses. Aí você vai para casa pedindo a Deus para sobreviver 11 meses para ir no cardiologista. Aí passou 11 meses. Aí você volta lá e vai no cardiologista. Aí o cardiologista mete teu coração, manda você falar 33, 43, vai lá, fala, nossa senhora, você está com um problema muito sério na veia. É preciso fazer uma ressonância magnética. Aí você volta, sai do médico e vai lá na moça, olha, o doutor mandou fazer uma ressonância magnética. A moça vai no computador, tic, 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 tic. Olha, daqui 10 meses. Ou seja, 11 para o médico e 10 para a ressonância, são 21 meses. Se Deus tiver generosidade, você vai sobreviver. Pois é, foram 17 anos dizendo que o SUS é maravilhoso, que o SUS é isso ou aquilo, para chegar nessa situação que Lula acabou de descrever. E ele ainda quer que o povo confie que de agora em diante é que será diferente. Bom, os próximos trechos que eu separei, sinceramente, dispensam qualquer tipo de comentário. Eu sei que tem muita gente já pensando na eleição de 2026. Eu ainda não posso pensar porque eu tenho que trabalhar. Mas deixa eles pensar. E quando eles quiserem, venham, porque nós vamos dar uma surra em quem se meter, achar que a extrema-direita vai voltar a governar esse país. Que venham, porque nós vamos desafiar, não é com palavra, não é com xingatório. Eu quero comparar o que eles fizeram nesse país com o que nós fizemos, porque esse país não pode permitir que a extrema-direita fascista, negacionista, que foi responsável pela morte de mais de 700 mil pessoas, a maioria delas por falta de respeito, por não acreditar em vacina, por não comprar vacina, por não cuidar do oxigênio, essas pessoas voltem a governar esse país com mentira pela internet.
com todo respeito aos deputados e senadores que votaram a lei da redução da pena. Eu quero dizer para vocês, eu vou vetar essa lei. E se eles quiserem que derrube o meu veto. Mas a gente tem que ensinar esse pessoal a respeitar. Se fosse qualquer outro candidato falando em dar uma surra, a imprensa já estaria nesse momento pegando fogo com manchetes sobre incitação à violência. Mas como foi Lula quem disse, aí se trata apenas de uma fala tirada de contexto, mesmo que tenha sido tirada por ele mesmo. Sobre o último ponto, no entanto, que é o PL da dosimetria, a fala de Lula não é absolutamente nenhuma surpresa. Era óbvio que ele insistiria em vetar qualquer projeto nesse sentido. O que está confuso nessa história até o momento é o futuro da proposta dentro do STF, que é onde absolutamente tudo vai parar nesse país de hoje. Por que eu digo isso? Porque um projeto nesse sentido certamente seria declarado como inconstitucional pela Suprema Corte, por mais ilegal e sem sentido que fosse, já que se trata de uma proposta que, pelo menos teoricamente, serviria para corrigir injustiças praticadas pela própria Suprema Corte. Só que o texto, que na Câmara já estava muito distante do ideal, acabou tendo no Senado o dedo do próprio Alexandre de Moraes para que as alterações que ele queria que fossem feitas acabassem acontecendo. Ou seja, ao que tudo indica, a redação final está de acordo com o que Moraes autoriza. Um sinal de que pode ser que o STF não declare o texto inconstitucional. Enfim, o fato é que a pior parte do discurso de Lula eu ainda reservei para o final desse vídeo. Veja só o que Lula disse na tarde dessa sexta-feira, 19 de dezembro, em São Paulo. Agora, a tarefa do Boulos agora, além de anunciar, é vigiar para saber se essas políticas vão chegar. E vocês têm que cobrar. Vocês precisam cobrar. Eu não quero que vocês sejam vistos, nós gostamos do Lula porque ele fala que é nosso amigo. Não, vocês só podem gostar da gente se a gente fizer aquilo que a gente está prometendo de verdade, se chegar na casa de vocês. Vocês só podem gostar da gente se a gente fizer aquilo que está prometendo? Bom, Lula prometeu que não indicaria amigos para trabalharem a seu favor na Suprema Corte, mas nesse mandato já indicou seu advogado pessoal, seu companheiro político de décadas e acabou de indicar o famoso Bessias, que já foi até office boy do PT na época em que Lula estava sob risco de ser preso. Lula prometeu que não haveria sigilo no seu governo, mas as informações que já foram colocadas sob sigilo nesse mandato incluem os gastos de Janja, documentos relacionados a mais de 600 bilhões de reais em repasses, gastos com cartão corporativo e ainda pelo menos 1.300 pedidos de acesso à informação via Lei de Acesso à Informação. Eu mesmo pedi há alguns meses quanto Lula gastava com alimentação no Palácio da Alvorada, mas o governo negou acesso a esses gastos, alegando que essa informação comprometia a segurança do presidente. E por falar em alimentação, Lula prometeu que o povo voltaria a comer picanha. Mas o preço da carne subiu, assim como o preço do café e de tantos outros alimentos consumidos pela população. A única promessa que Lula de fato cumpriu foi aprovar a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000 mensais, mas deixou isso para a véspera das eleições e torrou milhões de reais dos cofres públicos em publicidade apenas para reforçar essa promessa até aqui. Seguindo essa lógica de que só é para gostar dele se ele cumprir as promessas que faz, só pode ser que Lula não queira mais ser reeleito no próximo ano. Se for assim, seu Lula, eu faço apenas um pedido. Nem seja candidato então. Afinal, assim o senhor economizaria algumas dezenas de milhões de reais do nosso dinheiro que seria usado em campanha eleitoral.